se nós não tivermos palavra de Deus, irmão, nós não temos o alimento certo. Não temos. Ficamos querendo essa sabedoria de matemática, de pegar a Bíblia com matemática, a Bíblia com geografia, a Bíblia com história, a Bíblia com arqueologia e tal, e não mostrar a salvação. Fica com aquela história que você também já ouviu contar, do cidadão que foi atravessar o rio Amazonas e chegou lá, pegou um cabo daquele com uma batezinha, né, um barquinho daquele pequenininho. Não sei se alguém já foi, nunca foi, mas aqui eu já vi aquilo lá. É um barquinho que cabe 2 pessoas, né? Tem lugar que chama bater, tem lugar que. Não, mas os irmãos entendem. E ele pegou um daquele lá, e acabou com o chapéuzinho dele, no sol quente, lá no meio do rio, ele remando aqui e tal, remando ali. Aí tinha um cidadão, perguntou para ele assim: escuta, você conhece alguma coisa de biologia? Ele falou: não, o que é isso? Eu não ouvi falar disso. Não. Ah, rapaz, você perdeu o terço da sua vida, que é biologia, e você fez uma explicação lá, e o coitado do caboclo lá não entendeu nada. E matemática? Não entendo. Aí ele fez uma explicação e piorou, né? Matemática, eu não gosto de matemática, né? E foi falando. E estava faltando lá uns 15% e o botezinho lá bateu numa pedra, né? Bateu num negócio lá e vai afundar. Aí o caboclo perguntou para ele: o senhor sabe nadar? Eu falei: não sei, será que está perdendo toda a sua vida? Porque quando a minha relação vem todas essas coisas e você não conhecer a salvação que é dada através de Jesus Cristo, aleluia! E nós nos conhecemos porque nos revela através da sua palavra, não é por discurso vazio, não. O irmão vem aqui, nós fomos e tal, aquela linguagem que nós ficamos até achando assim tão estranho, mas quando ele revela o céu, as pessoas se entregam para Jesus, as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, e a gente vai nessas festas, e a gente ouve aquela mensagem de 2 horas, e faz o apelo, e vem uns crentes meio atrapalhados, meio sem saber o que está acontecendo na vida, eles vêm aqui chorando, e vai ficar a mesma coisa que segunda-feira, são os mesmos. E aí os caras falam: irmão, vamos no movimento do Espírito. Que movimento do Espírito, irmão? Que avivamento é esse? Aleluia. Humildade. Mas por humildade, irmãos, é uma opinião de si mesmo, onde a pessoa tem um senso profundo de insignificância moral. É o que nós chamamos de modéstia, que é a submissão da nossa mente. Essa palavra é interessante porque ela é uma junção de 2 palavras. A primeira palavra, aquele que não significa aquele que não se levanta muito do chão, que tem espírito humilde, que reconhece o seu lugar. E ela se junta a outra palavra, que é o diafragma, o coração, a mente, ou seja, humildade é quando a pessoa entende que ele precisa só de Jesus. Vou colocar assim, porque, irmãos, existe na psicologia uma coisa lá, que é a inferioridade. Não é você ser inferior, não é você ter um complexo de inferioridade, mas é você entender que você só está aqui porque Jesus morreu na cruz por você. Nós estamos aqui porque Jesus morreu na cruz por nós. Eu sempre digo na igreja, irmãos, nós estamos no público, não é porque nós somos muitos, é porque se vocês fossem na eleição, muito nós aqui ia descer. Se for por beleza, né? Se for por beleza, tem irmão que ia tirar só um lotinho só, se tiver só a mulher aqui, né? E olha lá, ele quer falar: olha, vou isso aqui. Se fosse por beleza, ia ser só um votinho. Se tiver um filho ou outro, talvez eu vou voltar pro meu pai, coitado, fazer o quê, né? Então logo não estamos aqui para enfeitar o público.
Não estamos aqui porque somos mais bonitos, não. É porque um dia Deus nos escolheu. Aleluia. Né? Nos escolheu. E agora, e às vezes eu vejo o camarada exaltado. Eu lembro de um irmão que contou para mim uma história real desse irmão. Ele já faleceu, mas ele contou para mim que ele foi consagrado a pastor e disseram a ele assim: olha, agora você é pastor daqui para lá, até lá, mais lá e tal, agora você é pastor aí, certo? Combinado. E ele chegou no lugar e ele pensou que ele já era grandão assim, né? E ele começou a encontrar aqueles pastores das cidades maiores, cidades grandes, né? E ele viu que o tratamento batizou. Aí ele começou a chamar a atenção dos meus coisas: você não está me vendo aqui não? Sou pastor também. Pai do Senhor. Aí o pastor: pai do Senhor. Tipo assim, quem é o senhor? Não, porque agora ele é pastor, então ele é professor. Inclusive uns 3 que ele conta eu conheço, né? E aí ele contou para mim. Ele disse que passou o dia se apresentando dessa forma. Vamos, vai passando assim direto, aqui ó, pastor fulano, pastor. Jesus passou dentro do campo maior assim, aí dá uma pregada, pastor. Aí diz ele, irmãos, ele era uma escola bíblica, isso. Ele foi dormir e à noite ele teve um sonho. Ele sonhou que veio um personagem e entregou para ele um carro muito poderoso, de alta velocidade. Ele diz ele que o painel era todo de ouro, volante, um negócio assim. Eu nunca tinha visto negócio daquele câmbio. Naquele tempo tinha um carro automático, tá? O câmbio, um negócio assim muito, muito esplendoroso, muito bonito. E falou para ele assim: agora isso aí é seu. E ele sentou no pé, né? Entrou e caiu assim. Aí ele disse que lá na frente ele viu um pastor que é amigo nosso, né? Ele já faleceu, mas o outro está vivo, né? E aí ele disse que aquele pastor estava em pé. Na época ele era bem novinho, já faz tempo. Era bem novinho, falou assim: o pastor fulano estava em pé lá na estrada e me deu com a mão assim. E eu vim com aquele carrão assim, parei, e eu disse, todo cheio de razão: o que foi, rapaz? Ele falou assim: olha, você ganhou um carro bonito, mas vai devagar. Seja humilde, vai devagar. Aí falou para ele assim: vem aqui. Aí mostrou para ele: você está vendo essa curva aqui? Esses que estão aí desceram igual você desceu lá. Irmãos, ele contou para mim. E quando ele olhou lá embaixo, alguns até que ele conhecia: braço quebrado, coluna quebrada, perna quebrada, pescoço quebrado, só que estava vivo. E ele disse que olhou aquilo lá. E aí o pastor falou para ele assim: olha, fulano, esses que estão aí desceu igual você desceu lá, vai mais humilde, vai mais devagar. Ele voltou para o carro e acordou. No dia seguinte ele levantou: pastor, o senhor me perdoa? Ontem eu falei para o senhor que eu era pastor, mas o senhor passou coisa nenhuma para o senhor. Eu quero que o senhor me perdoe. Ele foi abraçar aqueles irmãos que ele tinha achado que... Glória a Deus. Então, irmãos, a humildade, nada façais por vanglória, não, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, irmãos, não podemos ser aquelas pessoas que têm aquela autoestima, aquele amor próprio, achando que nós somos. Nós não somos. Nós dependemos. Eu tenho um estudo que eu fiz chamado A Morte do Eu, né? E eu falo do apóstolo Paulo, as apresentações, em que Deus me colocou como ministro do Evangelho, e depois ele vira apóstolo, e então, e ele termina dizendo assim: miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou dependente de Cristo. Eu
preciso de Cristo. Irmãos, quando nós nos colocarmos nesta posição, aí vem o avivamento. Porque quando nós nos colocarmos nessa posição, nós estaremos prontos para ouvir. E nós não sabemos ouvir. A gente gosta de falar. Mas primeiro precisamos ouvir. Ouvir Deus falar. Ouvir quem tem autoridade falar. Ontem o pastor João Caetano, o Maurício Souquinho, ele falou sobre autoridade e poder. Ele falou, foi autoridade e poder, né? E às vezes você tem poder, mas não tem autoridade. E quem tem autoridade tem o poder, tá tudo junto. Então Deus é autoridade e é poder. Então ouça o que Deus tem para falar. Ouça o que Ele tem para dizer. Então o avivamento ele vem quando nós estamos em união e formamos uma unidade, todos pensando a mesma coisa, em humildade. E aí, irmão, deixa Deus agir. Segunda coisa, e eu já vou para o final aqui, porque minha hora passou, né? Ainda no versículo 1 de Neemias. Quando é que nós descobrimos que uma igreja avivada, falando sobre avivamento, versículo 1 ainda, vamos ver aqui uma outra coisa que eu destaquei aqui. Já falei isso lá no Jardim São Luís, vou falar aqui com os irmãos hoje, né? Que Deus nos deu essa oportunidade. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. Avivamento começa na porta das águas. Água fala de novo nascimento, fala de batismo e fala também de transformação. Uma igreja pode crescer em números devido à adesão de outros membros. Por exemplo, acontece muito isso, né? Tem uma igreja neopentecostal por aí, e de repente o aluguel sobe, eles não conseguem segurar mais, aí fecha. E pode ser que aqueles membros que tem lá sejam adicionados até pelo próprio pastor, procura a Assembleia de Deus, ou uma igreja mais perto aqui, e congrega. E aí vem 15, 20 irmãos e falam, ô irmão, crescemos. Não crescemos. Nós acrescemos, né? Juntou-se a nós mais 15 irmãos que já estavam batizados, crentes em algum lugar. Então isso não é crescimento. Foi uma adesão. Neste caso haverá apenas crescimento numérico num templo local, mas não houve crescimento real no reino de Deus. Continua do mesmo jeito. O crescimento só haverá mediante a evangelização, que se culminará em conversões e batismo nas águas. Então a água fala do novo nascimento. Lá em João capítulo 3, versículo 5, em Atos 2:47, todos esses dois versículos, se os irmãos lerem lá, vai mostrar que o reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, é preciso que haja um novo nascimento. Às vezes nós chamamos a igreja para oração. Na nossa visão, já aconteceu comigo. Olha, vamos levantar aqui uma oração, 15 dias, 20 dias, para Jesus resolver tal problema. E aí a gente começa a orar naquela visão. E de repente você percebe que começa a acontecer uma outra coisa. Uma outra coisa. Como por exemplo, salvação de almas. Salvação de almas. Irmãos, para que haja um avivamento verdadeiro, e quando a igreja está avivada, é quando há conversão. Não é só a pequena aceitação, porque às vezes a pessoa vai lá na praça e diz assim, irmão, 10 pessoas aceitaram a Cristo. Tudo bem, amém. Ontem o culto foi uma maravilha, irmãos. Olha, 20 pessoas vieram para frente aceitando a Cristo, vieram chorando. Amém.
Mas quando chega o dia do batismo, essas pessoas não aparecem. Não aparecem. E o que foi que aconteceu? Eu dirigi a igreja de Santo Amaro, e ali nós temos aquelas praças tudo em volta ali. E na quinta-feira, os jovens e adolescentes evangelizam todas aquelas praças. E ali é passageiro, então tem gente de Itapevi, de Barueri, de Carapicuíba, que ali é um trocamento de metrô, de ônibus, e a gente não sabe para onde vai essas pessoas. Mas tem lugar que é o bairro. Tem lugar que é o bairro. É feito o evangelismo, as pessoas se entregam a Cristo, mas não há prosseguimento nisso. Então nós precisamos orar mais, ler mais a Bíblia, consagrar mais e acompanhar essas pessoas para que eles possam chegar também ao batismo, para que a igreja tenha a marca do avivamento. A água também é símbolo do Espírito Santo e da palavra. Ninguém consegue, irmãos, deter a água. Se você colocar a água no recipiente, você começa a ir lá, você vai perceber que ela vai ficar assim, e ela vai começar a desaparecer, vai começar a ir embora, vai evaporar. Mas secou. Na verdade, a água evaporou, ela foi para algum lugar. É claro que isso vai depender também do tamanho do recipiente que você colocar e a forma que for colocado. Mas porque a água ela é o símbolo do Espírito Santo. No capítulo 7 de João, capítulo 7, versículo 37, então aqui já está terminando ali, era a festa das cabanas durante 8 dias. E durante 7 dias eles faziam uma procissão que ia ao templo, do templo ao tanque de Siloé. E a água do tanque era considerada por eles sagradas, e era tirada com um recipiente dourado, depois levado pela procissão até o templo. E muitos mistérios rondam essa explicação, nos dias de hoje. A arqueologia vem tentando explicar de onde vinha a água e tal, mas isso não é interesse para nós. O que é interessante é que no último dia da festa, Jesus se coloca em posição e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus é a água da vida. Ele é a água da vida. A salvação está em Jesus. O batismo com o Espírito Santo está em Jesus. Em buscá-lo, em pedir, em adorá-lo. E aí ele vai nos batizar com o Espírito Santo. Mas a água também aí é símbolo da palavra. Qual é o efeito da água? A água descedente, né? A palavra de Deus, irmãos, ela também nos satisfaz em relação à sede espiritual. Um irmão me disse que ele estava internado para fazer uma cirurgia no coração. Isso já há muitos anos. E naquele tempo não era. Hoje a pessoa vai ler, a gente fica até sorrindo aqui. A gente até nem ora mais para esses casos. Ele não era crente. E ele está deitado lá no leito do hospital. E abriu a gaveta de um Novo Testamento em Salmos. E ele não era crente, não gostava de crente, mas abriu o Salmo 23 e começou a ler: Senhor meu pastor, nada me falta, deitar-me vai ver espaço. Começou a ler, e leu uma vez, leu a segunda, leu a terceira. Ele diz ele que leu algumas vezes. Quando ele leu aquele salmo por algumas vezes, abriu-se o entendimento da salvação. E ele me disse assim: olha, pastor, era como se eu estivesse num lugar seco, sem água, e que já estivesse há muitos dias sem beber água, estivesse próximo da morte,
e alguém me desse uma água que fosse me desceretando momento a momento. Ele disse assim: quando chegou um determinado momento, eu disse para mim mesmo: ainda que eu ande na sombra da morte, ou seja, ainda que eu venha morrer lá na mesa. É por isso, irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus é uma coisa viva, né? Ainda que eu venha morrer lá na mesa, mas eu quero, Senhor, a minha salvação. Eu quero que o Senhor me leve para o céu. E se eu não morrer lá, quando eu sair daqui desse hospital, eu não quero sair o homem que entrei. Eu quero sair o homem que conhece a tua palavra, que medita na tua palavra. Eu procurarei a igreja, eu me batizarei e eu serei um crente. Ele era um homem importante, posição importante, rico. Mas, irmãos, a palavra de Deus é para o pobre, para o mendigo, aquele que está à margem, na periferia, morrendo de fome, e da fome por falta de alimento. Mas a palavra de Deus é para ele um alimento, é para o rico, é para o poderoso. Mas se nós guardarmos essa palavra, não vai acontecer nada. Então a palavra de Deus traz avivamento. Cadê os pregadores? Cadê os pregadores? Mas o pastor não me dá oportunidade. Não estou falando de público, não, público é do pastor. Eu estou falando dos pregadores, aqueles irmãos que a gente encontrava nas praças, encontrava nos ônibus, encontrava no trem, encontrava nas ruas. Eu muitas vezes fui, aqui em Pinheiros, eu na minha adolescência, mocidade, eu estava aqui em Pinheiros, e muitas vezes eu fui para a rua. Tinha um moço, não sei nem mais por onde ele era, ele chamava Carlos, ele gostava de cantar, e ele cantava os hinos do Zé de Paula. Irmão, a gente podia entrar no ônibus, que já dava um negócio dele. Entrava no ônibus e ele começava assim: tem tantas coisas, assim. Eu já começava a cantar, e a gente já se segurava ali, vai, vamos ficar preparado. E ele cantava que nem as pessoas choravam, outros xingavam, ficavam bravos. E ele começava a pregar, e ele se tornava um valente dentro daquele ônibus. Às vezes a gente ia andando aqui, aquele tempo não tinha rickshaw, aquelas ruas ali tinha um complexo de coisas por ali, e a gente andava por ali evangelizando. Mas ele ficava vendo de outro lugar, e ele falava assim: eu estou com vontade de pregar, eu quero falar de Jesus. E ele começava a cantar, a gente ficava ali, e ele pregava, fazia apelo, algumas pessoas aceitaram. Eu não sei quantas pessoas aceitaram Jesus, mas muitas pessoas aceitaram Jesus. E nós temos que pregar. No dia 25 de setembro eu fui ao Paraná, numa região que eu andei. Eu fui para lá bastante jovem na época, logo ali eu fui para o Paraná. E eu fui pregar numa igreja, mas aí tem uma igrejinha lá no meio do mato, lá, e os irmãos me chamaram para ir lá, eu fui. E quando eu cheguei lá, eu fui pastor lá no 84, 85 por aí. Aí eu fui lá nessa congregação, que na época a gente dirigia culto lá de Lamparina. E depois chegou o Lampião, né? E hoje tem uma congregação construída, tem luz, tem tudo. E eu cheguei lá e um irmão, já hoje está mostrando de idade, ele veio conversar comigo. O pastor Jair, eu posso dar um abraço? Eu falei: pode. É porque com a razão do abraço, né? Mas pode. Ele me deu um abraço e chorou. Aí eu fiquei assim. Ele falou assim: eu sou crente. Sou crente, faz 15 anos, não sei que ele é crente. Sou crente. Mas eu não sei porque eu não sou crente há mais tempo. Porque sabe por que eu sou crente? Quando o senhor passava aqui a pé, evangelizando de bicicleta aqui nessa região, eu falava assim: crente tem que ser uma coisa muito boa. Porque um rapaz novo desse, eu tinha 20 anos, 21 anos, um rapaz novo desse, andando de a pé, numa distância dessa, 13 quilômetros,
andando a pé, andando de bicicleta. Você quer que isso é um negócio bom. Então, irmãos, cadê os pregadores? Então, a palavra de Deus, ela tira a sede, faz a semente produzir, faz brotar a semente e produzir o fruto. Não estou lendo aqui versículo. A nossa missão, irmãos, é pregar a genuína palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Seja um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Nos hospitais, aonde você passar, diga que Jesus Cristo salva, diga que Jesus Cristo cura, porque Ele cura. Diga que Ele batiza com o Espírito Santo, porque Ele batiza com o Espírito Santo. Diga que Ele vai levar para o céu, porque nós estamos aqui esperando esse dia glorioso. Continue pregando. Continue pregando. Porque quando todos estão sedentos da palavra de Deus, então a palavra de Deus deve ser. Aí você vai no capítulo 2, primazia, versículo 2, é do culto. A palavra de Deus deve dominar os assuntos entre os crentes. Vamos lá, é aqui que eu queria chegar para terminar. Primazia, a palavra de Deus deve ser a primazia do culto. Mas aqui o versículo 3 e 4 de Neemias 8. Eu não vou ler o versículo. A palavra de Deus deveria dominar os assuntos entre os crentes. No WhatsApp, onde que quer que seja, deveria a palavra de Deus dominar os nossos assuntos. Mas os nossos assuntos, irmãos, têm sido o quê? Que o Corinthians está perdendo, que o Santos está ganhando, que o Palmeiras vai ser campeão, que o São Paulo... É os assuntos que... Né? Meu Deus! Fala, Jesus! Nos ajuda, tu vai sentir. Quem vai ganhar as eleições? É o nosso assunto. Nós tivemos aqui 3 dias de palavra de Deus. 3 dias. Esses assuntos deveriam nortear os nossos assuntos do dia a dia. A palavra o pastor Ladeia pregou, você viu? Pastor Claudio, então, e aí? E quem mais pregou? Não tem. Olha, esses homens, a palavra tal, deveria ser esse o nosso assunto. Mas às vezes, irmão, nós chegamos em casa, você viu o vestido da irmã, aquela irmã está vestida, e manda no grupo, né, da família, no WhatsApp. Que horrível, né? Aquela cor, aquele sapato. Irmão, e quando a gente tem oportunidade, a gente chega aqui e só que a igreja, nós temos que ter avivamento, nós temos que isso, nós temos que aquilo. Mas como, meu irmão? Como? E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até meio-dia, perante homens e mulheres, entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, não era latão, né? Que latãozão preto que estão colocando aí não, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias e Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo, todo o povo se pôs em pé.
E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as mãos inclinadas e adorando o Senhor com o rosto em terra. Então, irmãos, o assunto que predominava entre aquele povo era a palavra. Passei 5 minutos. Vou só ler aqui. No caminho de Emaús, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês vão conversar? Era para eles estarem conversando sobre Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, mas eles estavam falando outra coisa. O que estás conversando? E eles falaram assim: porventura sois tal? E a Bíblia diz que Jesus pregou a eles, começando nos profetas, e foi até aqueles dias. O maior sermão que Jesus pregou foi aparentemente para aqueles 2 homens. Se muitos estavam com as suas mulheres, não sei. No caminho de Emaús, sobre o que vocês estão falando? Jesus está perguntando nessa tarde, nessa manhã para nós: sobre o que vocês estão conversando? O que vocês falam nas suas redes sociais? O que vocês conversam quando se encontram, quando termina aqui o culto? O povo, eu vou ler aqui um texto. O povo abandonou a leitura das publicações fortes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador que deixou os cânticos das ruas, para cantar os hinos de Deus. O carnaval, as festas mundanas perderam o sentido de serem. Os livros obscenos e qualquer coisa que expusesse a vaidade foram ajuntadas as máscaras de carnaval. Os livros e coisas que lembrassem vaidade foram queimados em praça pública. Isso aconteceu na Itália, quando Jerônimo Savonarola pregou na Florença. O povo abandonou o pecado por causa da palavra. Ficamos em pé com a permissão do nosso pastor Maurício. E eu quero orar com você nesta oportunidade. Glória a Deus. Quem está aqui à busca de avivamento? Não sei quando virá o avivamento, mas eu quero dizer para os irmãos: vamos estar em humildade ao Senhor, porque quando o avivamento chegar, nós seremos avivados. Querido Deus, trabalhe com Yadamai com debassui decai, chube a balabachore a das onde a rabassui que chui balabai mil de calabacha. Alamai mil de calabacha, mil de abaixo. Deus, nós te agradecemos. Deus, nós te louvamos. Deus, nós queremos o avivamento. Por isso, Pai, nos ajuda a nos converter cada dia mais ao Senhor. Nos ajuda a buscar cada dia mais a Tua palavra, comentar a Tua palavra, viver a Tua palavra, andar na Tua palavra. Meu Deus, nós te pedimos que não somente sejamos aqui em união, mas que sejamos uma unidade, buscando a mesma coisa perante o Senhor. Amém.